Soltar o verbo. Para compartilhar conhecimento. Esse é mais um Empreenda SCcast, galera. Estamos aqui nos estúdios da nossa patrocinadora Master, Arte Pro Comunicação Visual, parceira de primeira hora do Empreenda SCcast. Você que precisar de comunicação visual, envelopamento de frota, letras, caixas, fachadas, envelopamento, enfim, como eu já falei, projetos especiais, pode contar com a Arte Pro aqui em Blumenau e toda Santa Catarina. Esse episódio conta com o patrocínio também de BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando Talaia. Obrigado, Talaia, por estar apoiando. BXB faz treinamentos de equipe, pessoal, tudo que você precisar relacionado a treinamento empresarial. CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix FM 106.3, estamos nas zonas da Mix, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária e Creativity Digital Hub. Esses são os times de apoiadores deste episódio do Empreenda SCcast, né, Filipão? É isso aí. Estamos hoje aqui com uma figura ilustre da cidade, um cara parceiro aqui da cidade de Blumenau. Seja bem-vindo, Andrei Tomasi, para bater esse papo aqui no Empreenda SCcast. Bem-vindo, Andrei. Valeu, João Paulo, Felipe, é uma honra estar aqui com vocês, conversando, debatendo um pouquinho aí sobre os eventos da cidade. O Andrei até vem uniformizado, cara. E é o novo, né? É o novo? Esse aqui já é a nossa jaqueta, é outono e inverno do Aeroclube. Legal, A gente cara. sempre lança aí 2, 3 por ano. Até para contextualizar, tu tá como presidente do Aeroclube hoje, né, Andrei? Presidente do Aeroclube do Blumenau. E também um entusiasta da aviação na região, né? A gente gosta. Acho que a gente podia até começar por aí o nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre esse business que é Sim, o mercado aeronáutico sim. e talvez contar um pouquinho da tua trajetória, né? Por que o Andrei se envolveu com esse negócio? Eu desde criança, desde pequeno, né? Sempre gostei da aviação, sempre fui um entusiasta, né? Comecei com 9 anos de idade a voar de aeromodelo. Então meu pai na época, eu sou natural do Rio do Sul, então levava lá no campo de aviação, que era em Lontras, né? O pessoal voando de aeromodelo e tal, eu gostava daquilo, aquilo veio uma paixão assim à primeira vista, né? Veio no meu coração e de lá para cá comecei a aviação com aeromodelo, com 14 anos comecei a fazer o curso de planador lá também, né? Piloto de planador. Aeromodelo é controle remoto, né? Controle remoto. É um brinquedo, mas é um brinquedo, hoje é um brinquedo de gente grande, né? Assim, Gaspar tem. São muito fortes, lá. E, enfim, e a aviação entrou naquele tempo. Então, veio o planador, depois piloto de ultraleve, piloto de avião e, por último, de helicóptero. E essa paixão, digamos assim, no começo, em algum momento se tornou um negócio para ti, né? Hoje tu também trabalha com isso de alguma forma. Mas eu queria explorar ainda um pouquinho mais lá atrás, assim, né? Tipo, tu deu um panorama geral. Sim. Como é que foi, tipo, vou voar de planador, como é que é essa experiência? Daqui a pouco alguém pode se interessar por esse assunto, né? Como é que funciona para o cara procurar esse caminho, né? Eu sempre digo o seguinte, a aviação, não tão longe como um advogado ou se não um médico, ele tem um pouquinho aquela questão do clique, né? Aquela questão vocacional, né? Até política, né? Eu acredito na política como vocação também. E aquilo, quando eu era guri, eu olhava aquilo, eu achava muito legal. Eu me lembro que era eu e mais 2 amigos, né? Estudávamos juntos ali, né? No Colégio Dom Bosco, na época. E todos começaram a voar o modelo juntos, na época, né? E os 3 falavam assim, eu e mais os 2 falavam o seguinte, poxa, um dia nós vamos ser piloto de linha aérea, né? Todos os 3 falavam. Eu falei, eu quero ser dono da empresa. Eu quero voar para mim, mas eu não quero ser piloto de linha aérea, né? Sim. E os outros 2, coincidentemente, são pilotos de linha aérea, né? Olha só. Eu moro hoje são amigos, mas moram fora do país, né? Então a gente brincava com isso, né? E eu ainda não sou dono de uma grande companhia aérea, mas a gente trabalha com isso aí também, né? Em que momento isso virou um negócio para ti, cara? Vamos lá, a paixão começou desde criança, né? Desde guri, desde os aeromodelos e comecei a voar e tal. A família sempre teve avião, né? Na família, por causa dos negócios e tal. Um determinado tempo, 2011 por aí, um pouquinho mais de 10 anos atrás, a gente entendeu que o avião estava um pouquinho obsoleto para nós no sentido de estar mais parado do que voando. E ali a gente decidiu abrir uma empresa de compartilhamento aéreo. Vendia as cotas do avião e fazia o gerenciamento desse mesmo avião e acabamos ali fazendo daquilo um negócio e incluindo muita gente na aviação, em Blumenau e também região, né? E aí começamos com isso e tocamos essa empresa até ainda há pouco, né?
Era uma empresa de compartilhamento aéreo. Depois Isso foi bem disruptivo na época, né? O Flippers também Sim. participou disso. Isso. E a nossa empresa depois ela começou a tomar outra postura no mercado, né? A gente começou a ficar conhecido não somente aqui na cidade, mas também no sul do país. E começamos a tratar de consultoria de compra e venda de aeronaves. Então, Com experiência, né? a Flyjet hoje, né, a empresa que eu administro, ela compra e vende aeronaves. Não no sistema de oferecer uma aeronave, mas no sistema de consultoria. Ela entende realmente o que você precisa, qual é a missão daquela aeronave, qual é a missão ou o propósito da tua empresa, e a gente acaba buscando essa aeronave para atender o cliente. Então, Blumenau hoje tem crescido muito, né, em termos de aeronave, principalmente a questão de helicópteros, né, tem crescido bastante. Nós estamos na cidade com mais de 20 helicópteros hoje na cidade. Então, tem crescido exponencialmente a aviação na cidade. Tem a ver com os negócios que estão em demanda boa, né? Muita gente no agronegócio, muita gente com negócios em grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, oeste do Paraná, onde não tem uma linha aérea, onde não tem uma linha regular que ele consiga, vamos dizer, se movimentar num curto espaço de tempo. Então, por isso que começou a aviação executiva em Blumenau. E a gente faz parte disso. A gente tem um hangar, a gente faz uma operação chamada FBO, né? FBO é um trabalho que tu faz quando o avião vem. Tu tens um espaço para o piloto, para ele esperar o patrão, para gerenciar essa aeronave, tem uma sala de embarque e desembarque chamada sala VIP, tu tem toda a estrutura ali para atender, como se fosse um mini aeroporto. Nos Estados Unidos é bem comum isso acontecer, né? Até perguntar se tem alguma referência, né, da forma que tu trabalha ali, né? Sim, essa é uma referência que veio de fora, né? Então hoje, pelo entorno do nosso aeródromo ser privado, né? Então, todos aqueles hangares em volta ali são privados. Então, nós temos ali um FBO. O FBO ele pode adentrar pelo nosso hangar, quem utilizar o serviço, e sair pelo nosso hangar também. Só justificar, a gente ao vivo, acontece na gravação. A gente não estava ouvindo, mas estava gravando. Então tá. Se quiser que eu repita, eu repito. Tá tudo certo. O probleminha é no retorno aqui. Bom. Esse cabo do retorno aqui a gente tem que ver. Eu estou escutando bem. Vocês estão escutando bem? Então tá bom. Cara, tu vê, esse mundo aeronáutico, eu queria explorar bem isso, porque esse mundo aeronáutico, ele é, digamos assim, é bem alheio para o cidadão comum, digamos assim. Não é uma coisa normal o cara ter um avião, né? O cara não compra um avião que nem compra um carro, né? Não é uma coisa... não é comum. Não é uma coisa comum. E é uma cultura que vem se desenvolvendo, que se desenvolveu muito num curto espaço de tempo, né, André? Eu tô errado. Tipo, sempre existiu, mas agora de uma maneira mais forte, né? Vamos lá. O Brasil tem um problema muito grande de estradas, né? Nós temos vários problemas, né? Nós temos o problema de estradas, o problema de aeroportos, né? Quem utiliza muito avião de linha, ele acaba tendo problemas também de não chegar no compromisso, enfim. Isso acaba acarretando o cliente, né? O proprietário da aeronave buscar uma aeronave que venha atender ele, né? Principalmente quem tem negócio em grandes centros, né? Ou negócio onde não tem aeroporto. Existe muito isso. Tem no interior do Paraná, tem no interior de Santa Catarina. Tem pista, mas não tem... Não tem voo de linha, voo regular, né? Só fazer um registro. Isso nunca aconteceu, né? Do Felipe sair no meio da gravação, isso nunca aconteceu. O que deu com ele? Não sei, problemas técnicos. Saiu correndo. Mas é normal, é normal. Oh, meu Deus do céu. Agora, tô escutando. Pô, Andrei, desculpa o transtorno. O Felipe ficou com tosse. Obviamente que tu tem outros negócios, mas eu não quero entrar nisso ainda, né? Porque eu acho que a gente precisa explorar o máximo possível a parte aeronáutica. O envolvimento com o Aeroclube é uma parada meio que comunitária, digamos assim, é uma associação, né? O que é o Aeroclube de Blumenau, cara? O que vocês oferecem? Como é que funciona essa estrutura? Vamos lá. Eu sempre digo que o Aeroclube, primeiro, é uma associação, não existe um dono, né? Eu estou ali como presidente, né? Cada 2 anos troca a diretoria, hoje eu estou ali como presidente. Tá? O Aeroclube Blumenau, ele tem um fator importante na sociedade, que ele forma aí em torno de 120 a 150 pilotos e comissário de bordo todos os anos. Quer dizer... É uma escola, então, também? Ele é uma escola de aviação, sim. Nós somos uma das maiores do Brasil e talvez uma das maiores em termos de reconhecimento. Os pilotos que saem daqui são pilotos bem formados. Já vou chegar lá o porquê disso. Por causa dessa tradição. Não começamos ontem, isso aí começou há 82 anos atrás, em 1941. Caramba, cara. Tivemos
olhando ali a galeria dos ex-presidentes, né? Tivemos ali um ex-prefeito que foi presidente, Olha que é só, quem que é? o Guilherme Bush, Ah, que ou legal. como é que é? O É, Frederico. Federico Guilherme É, Bush Jr. e o Pedro Zimmermann, que era deputado, Aham. também foi presidente do Aeroclube. Hoje é o nome da rua ali, É né? o nome da Da rodovia. rodovia. Então, isso traz uma notoriedade bacana. Então, o Aeroclube de Blumenau, ele forma muita gente. E esses pilotos que são formados, mesmo ele sendo chamado por uma grande companhia, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, ele acaba retornando para a cidade ou para a região, vamos dizer. Nós temos hoje aí Timbó, Pomerode, Blumenau, Balneário Camboriú, Itapema, vários pilotos que acabam voltando para a região, onde eles criam seus filhos, onde eles têm os seus negócios paralelos, onde a sua família está estabelecida, estudando. Então, eu sempre digo que o Aeroclube de Blumenau, hoje, se você pegar, é um dos fatores importantes, não tão desclassificado como qualquer outra escola, porque esse piloto ou esse comissário de bordo, ele retorna para Blumenau, ele gasta o dinheiro aqui, ele investe o dinheiro aqui, sua casa, sua comida, sua escola, a escola dos seus filhos, e volta para Blumenau. Então, ele tem um fator importante social na cidade e na região, né? Não, Então, sem contar por ecossistema nacional de aviação, né? sem falar do ecossistema, mas a gente sempre fala, as pessoas perguntam, poxa, mas daí o piloto se forma e vai embora, nunca mais volta. Não, ele volta. Lógico, a gente tem vários pilotos aí que está na Qatar Airlines, está na American Airlines, está em várias companhias fora do país. Esses acabam vindo menos para Blumenau e não tem a sua base aqui, né? Mas a grande maioria, principalmente quem é o comandante de um voo nacional, ele acaba ficando em Blumenau com a sua família. Felipe, o que que deu, cara? Buscar um café. Também quero. Cássio Rui pra torcer? Mais um Hã? Cássio Rui pra torcer qualquer Não, coisa? eu tô meio. Não tô muito legal, né? Então, tá tudo certo. Aqui é normal, faz parte. Então, o fator social do Aeroclube é muito grande. Voltando, Mas hoje, essa associação, quem são os associados do Aeroclube? o Aeroclube hoje em Blumenau, ele de uns 6 ou 7 anos para cá, ele se profissionalizou muito. Então, nós saímos da palavra clube. Antigamente tinha muito essa questão do clube. Ah, vamos se encontrar, né? Era meio que quase que nem um Summit também, né? Uhum. Isso acabou passando. Então ela se profissionalizou muito nos últimos anos e hoje realmente é uma escola renomada, reconhecida nacionalmente, tanto que as companhias aéreas, quando chega um piloto que foi formado ou que estudou aqui em Blumenau, tapete vermelho para ele, né? Nós temos um crivo aqui de ex-pilotos e pilotos que ainda estão na ativa, né? Por exemplo, nós temos pilotos aqui que foram formados em 1960, que fazem parte do nosso conselho ainda e passam para o crivo deles, né? Então tem a questão da aula teórica, que é na sala de aula, e a aula prática. Antes dele ser um instrutor, porque todos os pilotos, em dado momento, eles foram instrutor. E Tem que passar por isso. todos os instrutores, em um dado momento, ele foi professor dentro de uma sala de aula. Nós temos uma pequena regra dentro da escola que faz ele se formar, ou ele se forma, sabendo realmente tudo, desde da aula até da aula teórica até da aula prática. Isso já vem uma cultura um pouco antiga. Temos aí pilotos aí que já foram comandantes da TAM, da Gol, da Varig, da VASP, que fazem parte desse conselho e que ainda nós selecionamos grandes pilotos. Então, Blumenau tem uma referência muito grande em termos da escola, né? A escola Aeroclube de Blumenau, a escola de formação de pilotos. Muito grande. Cara, aí tu começa a entender, assim, o tamanho disso, né? Dimensão. Porque a gente olha, assim, de fora, não enxerga, né? E a responsabilidade social que tem o Aeroclube, É gigantesca. né? Para a realidade da cidade de Blumenau, não só para a cidade de Blumenau, mas para todo o país, né? Todo o país. Nós temos hoje gente, né, pilotos aqui que vieram de fora porque acabaram se informando sobre a escola. Temos pilotos aqui da Bahia, Brasília, Mato Grosso, vários referência com mesmo, né? referência. Nós temos ali um alojamento, eles acabam vindo, dormindo e fazendo todo o curso aqui, por causa da referência que é a escola. Nossa escola realmente tem um crivo bem Esses bem bacana. pilotos, cara, eles sempre buscam aviação comercial ou tem gente que nem tu, que é um cara que não, vou pilotar Não, pra não, mim? tem de tudo, né? Tem de tudo.
Porque tu, no caso, por exemplo, é piloto, mas tu é piloto pra ti. Tu é piloto. Sou piloto de final de semana. Tu não Mas pilota. Não, Não sei não, se tu já fez voo fretado pra alguém. eu não, eu sou, a gente fala piloto privado, né? Eu sou um piloto privado, não sou um piloto comercial. O Aeroclube, ele treina Mas se para... tu quisesse atuar, tu poderia? Eu poderia, não, eu preciso fazer as outras carteiras, né? Piloto comercial, Aí tipo a Raiz, então. Tem o vai, amador, tem a Raiz profissional e a Raiz... bimotor, vai fazendo IFR, piloto de linha aérea, para chegar a linha aérea depois ela te chamar. Quando você completa as 500 horas de escola, eles te chamam já para a seleção. É assim que funciona. Tá? Não é o meu caso porque eu não quis fazer, né? Eu não quis trabalhar com isso. Mas todos que estão ali na diretoria são todos apaixonados, não vou dizer todos, mas 95% são pilotos, né? Então existe uma paixão no negócio, além de a É gente realmente uma carreira, né? Você entrega pra e aquela- a gente tá ali porque a nossa satisfação realmente é ver aquele aluno que começou ali com 18, 19 anos, daqui a 3, 4 anos Se ser tornarem. chamado numa companhia aérea, para nós é muito gratificante, né? Passou por ali, então a gente É deixa, uma faculdade, cara. a né? gente É deixa um negócio- legado, né? Sim. E a aviação, às vezes, tu precisa, sabe, ô João Paulo, tu precisa despertar nele. Uhum. Ah, mas isso ali fica impossível para mim chegar. Aquilo ali é muito longe. E não é longe. Não é longe. Talvez no começo vai ter um sacrifício, tudo que é bom tem um sacrifício, né? De tempo, de gastar tempo, de sacrificar às vezes, de sair à noite, de sacrificar às vezes, de comprar um carro, uma moto melhor. Enfim, é no primeiro estágio. Mas quando ele se torna, depois a gente chama INVA, que é um instrutor de voo, ele acaba ganhando essas horas, pago para isso, Uhum. e ainda as horas que ele ensina também soma para ele. Quanto que ganha um piloto de companhia aérea, ô, André? Ah, depende. Eles ganham começando assim na faixa de 8, 9 mil reais, o início, né? Depois ele tem um salário de carreira, né? Isso é com o piloto, quando ele começa, né? 10, 12 mil, ele inicia e depois Viagem livre. tudo boca livre, hotel, tudo. Então ele acaba conhecendo o mundo sem gastar dinheiro também. É bacana, né? Uhum. E ali nós temos algumas situações que é legal também, que muitos acabam optando por ser comissário de bordo, que é um antigo aeromoça, né? Uhum. Que hoje não se fala mais. Comissário de bordo, porque talvez não conseguiram a verba para fazer o curso de piloto. Então eles fazem um curso que é mais em conta e é mais rápido você entrar na companhia. Aí com esse recurso, que ele já está trabalhando na companhia, ele começa a fazer o curso. Tivemos vários casos assim. O cara entra como comissário. E depois ele vai pagando o curso devagarinho, quando vê ele já é piloto. Temos vários casos. Tem um caso agora que esqueci o nome dela, uma menina que é ali do entorno do aeroporto. Até me emocionei final de semana, eu não sabia, né? Legal. Ela é colada ali no aeroporto. O pai dela tem uma oficina mecânica. E Bruna é o nome dela. E aí ela falou, não, eu comecei como comissário de bordo e hoje eu sou copiloto da Companhia Azul. Olha só. E o porquê? Porque estava no lado do aeroporto, veio aquela paixão, veio aquele sentimento. Isso é legal também, porque são histórias que tu acaba sabendo Pô, depois, né? mulher copiloto e piloto é comum já? Comum. Hoje nós temos lá no Aeroclube, nós temos uma instrutora de voo, que é a Vitória. A Vitória é a instrutora, então... Eu me lembro que a gente sempre comenta quando tu vê uma motorista de Uber, por exemplo, é um negócio diferente. Um motorista de ônibus, de caminhão, é um negócio diferente. De piloto, então já é mais comum. É comum e vou dizer, elas são até mais cuidadosas, são mais... Mulher, né? São mais... E é tudo mulher que coordena, cara. Então, no meu escritório também é tudo mulher. Então, Impressora, coordenadora da Então, produção, é tudo mulher. é isso aí. E na aviação, daqui a um pouco, elas vão dominar também. Tem várias fazendo curso, várias meninas fazendo curso, tá? A gente nota aí que uns 5, 6 anos para cá começou a aumentar e bastante. Uhum. E bastante essa chamada aí feminina, né, na aviação. Cara, tu deu uma passada ali pela Flyjet, mas eu queria entender esse modelo de compartilhamento, por que vocês começaram e por que vocês continuaram. Contar um pouquinho dessa história, eu acho que é importante registrar, porque a Flyjet teve, na época que lançaram, eu me lembro que foi bem disruptivo, assim, um negócio bem inovador e tal. Sim. E um modelo de negócio bem diferente para o nosso mercado aqui. Bom, na época, né, foi um negócio extremamente inovador. Tinha 2 empresas somente no Brasil que fazia isso, né? Lá em 2011, a gente buscou um mercado que não tinha aqui e teve uma inclusão muito forte na aviação. Que muita gente começou na aviação
graças ao compartilhamento, porque em vez de tu, sei lá, dispor de 2, 3 milhões de dólares numa aeronave, tu dispunha de 300 mil dólares. E tu já era dono da aeronave, quer dizer, ela estava à disposição. O cara começou a voar. Tem algumas situações ali que ele começou a voar, começou a empreender e começou a abrir filiais fora. Porque ele começou a descobrir que, poxa, ele tem um lugar que lá no interior de São Paulo o negócio dele ia fluir melhor. No interior do Pará. E depois esse cliente comprou um avião. Eu tenho um caso, eu tenho um caso lá de um cliente do agronegócio também. Ele começou com compartilhamento, hoje ele tem 2 aviões e um helicóptero. Caramba. Então o Luciano Hang fala muito disso, né? A van após a aviação. Então a aviação ela te conecta muito rápido, ela gera muito negócios, né? Porque tu tens um time real ali da negociação, do estar presente na tua filial. Sim. Então é muito bacana. E isso aconteceu muito em Blumenau. A aviação ela se automultiplicou nos últimos 5 anos, bem legal, bem grande. Então tu disse que na verdade começou como um compartilhamento e no fim o cara acabava comprando o avião dele. Acabava comprando. Porque não tinha mais como usar. E aí tinha gente entrando, saindo, e para nós que tinha um compartilhamento não era interessante, porque quando saía deixava de pagar o fixo e tal, e a gente tinha que ficar bancando. Aí a gente falou, poxa, vamos entender como é que está indo o mercado e vamos mudar. Então a gente entendeu que o mercado estava vindo para aeronaves próprias, né? A nossa cultura também aqui da região tem muito isso, né? O compartilhamento, assim, eu quero ter o meu, né? Eu quero ter o meu carro, eu quero ter o meu... né? Então, é a cultura um pouquinho da região. A gente entendeu isso e entramos aí, daí, definitivamente no mercado de compra e venda de avião. E aí o compartilhamento... Consultoria. E o compartilhamento, hoje, eu não tenho, eu só gerencio. Como assim? Às vezes ele tem uma aeronave que está compartilhada em 2 ou 3, ou até mesmo sozinho, nós gerenciamos essa aeronave. Manutenção, voos, pouso, a gente gerencia para ele essa aeronave. Então, a gente se especializou nisso. Como se fosse uma marina que o cara Cuida paga tudo. lá, cuida de tudo, Tudo. faz agendamento e tal. Tudo. Agendamento, precisa para um tal lugar, vamos ver se lá tem pouso, tem um hangar para guardar a aeronave, onde o piloto vai dormir. Tem especialista na manutenção? Não, nós indicamos e orçamos, né? E depois indicamos. Conhecem, né? Indicamos. Tem uma peça que precisa trocar. A gente já importa essa peça, ajuda a achar essa peça para antecipar, para essa aeronave não ficar muito tempo parada, né? Para buscar essa peça. Tu falou de helicóptero, mas dá uma apanhada geral de quantas aeronaves tem aí no aeroporto de Blumenau? Cara, o helicóptero tem 20 na cidade, tá? Só em Blumenau tem 20. Aeronaves, deve ter perto aí de umas 55, 60 aviões. Então a gente tá falando num universo de uns 80... Blumenau hoje, para vocês terem... Mas tá se considerando ultraleve e tal, não, né? Ultraleve, porque o ultraleve é avançado hoje, né? Ele não é mais aquele ultraleve de lona, né? Ele é praticamente um avião. Tem poucos ultraleves, mas deve ter ali uns, sei lá, uns 6, 7, O que muda a configuração? Não, muda a categoria. Mas ele em si, ele é muito parecido. Todos os ultraleves são para 2 pessoas, né? E o peso dele é limitado. Então, daí ele já se classifica ultraleve. Mas ele é um aviãozinho. Se tu pegar um ultraleve de antigamente, ele era um ultraleve, mas se pegar um ultraleve de hoje, ele às vezes tem mais tecnologia do que muitos aviões. Às vezes não, quase sempre. Né? Cresceu muito essa questão da tecnologia, né, para os ultraleves. Então tá bem bacana. Lógico, é outra carteira, outro envolvimento. Tem algumas restrições, não pode pousar em aeroportos maiores, né? Por exemplo, não pode pousar lá em Curitiba ou São Paulo. Tem algumas restrições assim a questão A autonomia deve ser menor também? Não, às vezes até maior. Então, são motores mais econômicos, 5 horas, 6 horas de autonomia, às vezes até maior. São bons de tecnologia. E isso também tem muito aqui em Blumenau. Então, Blumenau, a aviação, né? Semana retrasada semana passada nós recebemos aqui uma demonstração de um avião que é não é Alemanha, meu Deus, já vou lembrar, da Áustria, austríaco. Uma inovação, é um avião novo, bimotor, econômico, gastando 50 litros hora, 2 motores a querosene. Então, um avião que, comparado com os aviões antigos, é 3 vezes mais econômico do que um bimotor tradicional. E voa mais rápido, e tem espaço maior. E é de fibra de carbono. Bom, recebemos esse avião aqui, e quem foi o garoto propaganda desse avião foi o
o David, o Davi Barioni. Se vocês buscarem o Davi Barioni, quem foi? Nada mais, nada menos que ex-presidente da TAM e fundador da Gol. Estava aqui em Blumenau, ficou 2 dias com a gente, né? Legal. Ficou 2 dias com a gente, desenvolvendo e falando sobre essa aeronave. E aí ele volta e fala assim, poxa, faz muito tempo, ele é aviador lá de trás, né? Velha guarda, que a gente chama. Faz muito tempo que eu não vejo um aeródromo com um povo tão raiz, né? Tão raiz, tão envolvido com a aviação. Porque geralmente quem tem avião, vai lá, guarda, que nem barco, guarda e só volta para encontrar o avião quando quiser voar. E o aviador daqui, ele tomou uma cultura, talvez pelo Aeroclube, Sim. pode ser isso, é aquela paixão de ficar no lado do avião, de ajudar a guardar, de ajudar a abastecer, e ele reparou isso. Ele falou, pô, o pessoal aqui tem uma paixão diferente pelo negócio, Sim. né? São mais aviadores, né? Porque tem uma diferença entre o aviador e o piloto, né? O piloto é aquele que ele estuda para ser um profissional. E o aviador é aquele que é da paixão mesmo, que ele tá em todos os lugares. Alisando o avião, passa um paninho, passa pretinho nas rodas. É o cara que tem a paixão do negócio. Se tu toca ele do hangar, ele fica ali ainda. Nós temos alguns assim. E aí, e no lado nós temos ali o hangar da Hangar 33, né? Que é Lunelli, né? E ele está fazendo ali um acervo muito legal. Tá? Tem aviões ali da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Caramba, cara. Aviões ali tem... Mas em operação, assim? Alguns em operação, alguns ele está restaurando para reoperar, mas a maioria dos aviões que ele tem ali voam. Ele tem um T-6, o T-6 trabalhou muitos anos na Esquadrilha Fumaça, né? Ele serviu a Esquadrilha Fumaça há muitos anos, ele tem um ali, inclusive caracterizado com as cores da Esquadrilha Fumaça na época, lá em 1960. Meu, caramba. Ele tem... Isso vai virar um museu, então? Vai virar um museu. Ele tem dois Antonov, né? Aquele biplano, é chamado o maior monomotor do mundo. Então ele tem um motor com 2 asas, ele é gigante. É aquele tipo do Barão Vermelho, assim, não? Não, aquele do Barão Vermelho é 3 asas, ele tem um também lá, que é um Fokker. Mas é o mesmo estilo, assim? Só que é menor, né? O outro é bem grandão. Sim. E ele tá formando esse acervo, tá fazendo um pub para que as pessoas venham ver a aviação, venham se interessar pela aviação. Que a aviação, quando tu desperta a vocação, tu desperta um menino ali de 6, 7, 8 anos de idade, lá na frente ele vai dizer, poxa, foi o que aconteceu comigo. Me lembro, antes de entrar no aeromodelismo, né? De conhecer o aeromodelismo, eu me lembro que eu tinha... acho que 5, 6 anos de idade, fui fazer um voo panorâmico, quase não lembro desse voo, lá em Londres, numa festa aviatória, e de lá para cá eu me apaixonei pela aviação e quis ser aviador. E a aviação tem isso, então tu desperta muito, e às vezes precisa ser colocado, chocado e colocado na frente de uma criança, né? Nós trabalhamos muito, né? Voltamos a trabalhar na sala de aula. Ir nas escolas, falar o que é o aeroclube, o que é uma profissão de piloto. A gente começou a desenvolver isso aí, era uma cultura que tinha, antiga nossa, né? De despertar isso. E lá atrás, quando alguns se formaram, falaram, foi aquela vez na escola estadual, passaram um vídeo. A gente ouve falar muito isso, coisa que talvez passa despercebido, mas para quem foi despertado, não passou despercebido. Né? E temos alguns casos. Tem casos ali que... Então, eu gosto muito dele, o Félix. O Félix, na verdade, ele voa na Emirates. Conhece ele? Não. Eu já te falei, a próxima vez que ele vier a Blumenau, para ele fazer uma entrevista. Vale a pena, tá? Vale a pena... Tem ele e tem o Gui. Um voa na Emirates e outro voa na Qatar. São 2 blumenauenses, foram instrutores... E o Félix fala que na época o meu pai ia daquela feira da Ponta Aguda e o Félix era pequenininho. E ele me leva um dia lá no hangar, eu quero ver os aviões e tal. Ele conta essa história, né? E ele fala que teve um pouco de incentivo, assim, dessa questão de conhecer as aeronaves. E como ele, tem vários. E hoje ele é piloto do maior avião do mundo, que é o 380, né? O Airbus 380, que é aquele 2 andares. E blumenauense. Ele, o Guilherme voa na Qatar. E é uma Qatar. responsa de subir um avião desse, né? Hoje em dia não é tanto, né? É um computador que voa. Né? Tecnologia Como muito eu ia te perguntar isso, já tem avião voando sozinho, não? Cara, na verdade, cara, esses aviões, eles voam quase sozinhos, né? Tu vê que antigamente
a característica para ser um piloto de linha aérea, tu tem que passar por uma escola, 1.500 horas para depois ir para a companhia, né? Hoje, com 500 horas, já estão chamando. Por quê? Porque hoje o computador é tão recíproco, talvez tu tenha que entender mais de computador do que de avião. Lógico, eu tô horas aqui era antes? romantizando, né? 1.500. Hoje 500 horas. 500 horas já estão chamando. Então, por quê? Porque hoje os aviões eles estão muito modernos. Tá? Moderno ao ponto de dizer, olha, falando para ti, estás errado, volta para cá, ou se você forçar uma manobra, estou falando de um avião de linha aérea, se você forçar uma manobra, ele acaba não te deixando forçar essa manobra. Então, é uma série de coisas aí que os aviões hoje estão praticamente voando sozinhos. É quase que nem os carros. Mas precisam do piloto, né? Claro. Sim. Precisam do piloto para isso. Então, ele estuda mais, mas ele estuda mais nessa linha de tecnologia, né? Sim. Se eu quisesse me tornar um piloto hoje, qual que seria o caminho? Teria que se inscrever no Aeroclube de Blumenau, fazer o piloto privado, depois o piloto comercial, que é multimotor, instrumentos, que é chamado IFR. Isso aí tudo vai dar mais ou menos umas 200 horas. E depois disso vai ser o INVA, vai ser um instrutor, para completar até chegar a 500 horas, para depois ir numa companhia aérea. Nós temos, inclusive, lá, nós temos um simulador de 737, que também já ajuda na proficiência. Quando você for chamado para uma companhia, já ajuda um pouco na proficiência, tu não chega lá cru. O que é isso? Que botão é esse? Você já vem algumas horas ali daquela parte simulada, né? Nós temos ali também. Então é todo. E qual é o investimento que faz para chegar lá? Sabe que eu nunca calculei isso, né? Mas hoje, para tu ser piloto privado, você precisa de 45 horas, vai gastar e investir, né? Não é gastar, você vai investir em torno de R$750 por hora de voo, e mais o curso teórico, que é na faixa de R$3.000, mais ou menos. Então a gente tá. Pô, quanto é que hora? 750? 750. Os E aviões 40 pequenos. horas? Vai dar 45 uns 40 mil para fazer. 30 e poucos mil, acho que é. Mas, evidentemente, é um investimento que, se tu tiver objetivo de carreira, Você parcela, né? mas com isso, Hoje- para tu fechar o privado. Para fechar o privado. O mais difícil, eu sempre falo que é o privado, né? Tu passou o privado, tu vai dar um jeito de fazer o resto, tá? Vai Porque dar um jeito aí. de Mas por que tu diz isso? Porque depois tu vai ser instrutor de voo, tu vais trabalhar no aeroclube e ganhar para isso também. Enfim, tem uma série de coisas que vai te incentivar depois tu dar continuidade. O pontapé inicial sempre E vamos dizer, tem é o mais... muita gente que começa e não vai? Tem, não muita, né? Mas tem algumas pessoas que começam na metade do curso, eu acredito, como tudo, né? Mas tu diz, o teórico ele é muito complexo assim? Não, bom, eu não acho. E se tu perguntar para mim como é que eu era numa sala de aula, eu também não era, eu não era dos Não melhores. sou exemplo de Eu não sou exemplo dedicação. não sou exemplo de dedicação, nada. Mas é aquele negócio, quando tu gosta, aquele negócio pica você ali, né? Aquele Sim. mosquitinho lá, tu paga o preço. Eu fiz o curso de helicóptero há pouco tempo, né? E eu falei, poxa, mas será que eu faço, cara? Eu já voei tanto avião e tal. E fiz o curso, tenho carteira de helicóptero, voo helicóptero e adorei voar helicóptero. Uma coisa que eu nunca imaginar que eu ia falar depois de velho, não sou tão velho assim, sou novo também, né? Sim, sim, Mas sim. depois de lá de trás, porque eu comecei tudo muito novo, né? Aí depois eu fiz o helicóptero. E Mas são é legal. aeronaves totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa É. com a outra. Mas é Diz que o maravilhoso. helicóptero é mais mecânico, assim, né? O helicóptero, se tu olhar muito, tu não voa nele, né? Depois tu conta pela essa história, deixa eu agradecer aos patrocinadores. Mas não posso trabalhar contra, né? Senão É. os caras vão me bater depois. O helicóptero, o cara que fez o helicóptero, ele estava preso uns 15 anos, mais ou menos. Pra fazer a mecânica dele funcionar. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora Master, tem na tela para vocês. Letra caixa, luminosa, adesivos, totens, tudo que você imaginar. A Arte Pro produz para Santa Catarina. Até em breve todo o Brasil aí Nossa. recebendo PDVs Amém. da Arte Pro Comunicação Visual. Agradecer também BXB Treinamentos, nosso amigo Fernando tá lá, treinamentos empresariais, tudo relacionado a negócio, gestão, vendas, enfim, equipe, né? Você pode falar que o Fernando tá lá, é nosso parceirão também patrocinando aí o nosso episódio. O apoio de sempre da CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, obrigado CDL e Sebrae, Rádio Mix FM 106.3, Nutriblu Gastronomia Empresarial, comida transportada e cozinha na sua indústria, PHNX Consultoria Imobiliária, e Creativity Digital Hub, a agência do diretor que deixa o empreendec.com.br cada vez mais bonito.
Ô, André, então o cara que olha pro helicóptero não anda. A gente brinca, né? Mas o helicóptero é uma coisa de doido. Mas por quê? Tudo mexe. É. Tudo mexe. Tudo mexe. Até o motor não é nem fixo no helicóptero, né? Ele fica Uhum. solto dentro. Ele é como se fosse um pêndulo. Mas é muito legal. O negócio do helicóptero é algo surreal. É, o cara que vai pilotar, ele usa os dois braços, duas mãos, duas Não, pernas. Para se coçar, tem que coçar o nariz assim, não pode tirar a mão. O helicóptero não. Avião, tu já decola, aperta um botão, só pega ele lá no pouso, lá no outro lado. O avião tá assim hoje, né? Uhum. Mas o helicóptero não. O helicóptero ainda tem aquela questão raiz, né? Como o planador, né? De vez em quando eu também volto a voar planador, porque o planador ele deixa você muito afinado, né? Uhum. Muito sensível, né? Mais raiz, né? Mas o helicóptero, ele depende muito de ti, né? Depende mais de ti, assim, na parte de mecânica. Pra ter uma noção, assim, o pé esquerdo gira para um lado, o pé direito gira para o outro. Depende do vento, muda o pé. Depende da decolagem, muda o pé. O torque muda também o pé. Tudo fica mudando direto. Um nó na O cabeça. Felipe tá olhando esse do helicóptero, não vou É, eu fazer. sei que as paletas ali, se ela virar assim, ele sobe. É, mas para tu ter uma ideia, quando ela dá um giro, a pá, um giro só, ela já mexeu 10, ela mexeu um monte de vezes assim. Uhum. Ela mexeu para cá, mexeu para lá, mexeu reto e tal. Porque é o seguinte, para ele ir para frente, ele tem que fazer assim, que nem tu tá dentro da água, né? Você tá Aham. mergulhando dentro da água para fazer, você tem que fazer isso, né? Então ela fica mudando o tempo Ela tem inteiro. que mudar porque ela tem que ir para cá, tem que ir para lá, ela tem que Uhum. compensar o torque. É isso aí. Não é bom olhar. Se tu olhar, se tu olhar em câmera lenta, cara, Tu não anda. tu diz como é que esse negócio funciona. E Que funciona, doido, né? cara. E é seguro, tá? É bem seguro. O É, isso helicóptero eu é vou falar. extremamente seguro. Seguro. Seguro porque Se o piloto for bom, tá tudo certo. mas, cara, o helicóptero é um negócio doido, cara. Tem Mas um treino que vocês têm que fazer no tem um helicóptero, monte de treino. mas tem aquele treino que desliga o Desliga. motor. Não, a gente faz, na verdade, não é o desligar, né? A gente tira a rotação dele e faz o pouso forçado, né? Pouso sem motor, né? Vai ter que Posa. fazer de vez em quando, né? De vez em quando tu treina isso, né? Tudo tu treina, avião também. De vez em quando tu treina, faz um treino para tu lembrar a tua proficiência, né? E cada 2 anos você renova a tua carteira, também no aeroclube, e a gente também faz a gente chama o recheque. Você vai lá, pega um piloto experiente e faz isso, obrigatório, né? Cada 2 anos. Tá, mas conta essa história aí de desligar o motor e descer com o helicóptero. Não, cara. lembra do catavento? Catavento, né? Quanto mais tu faz isso aqui, mais Mais ele ele gira. O helicóptero é a mesma coisa. Ele vai descendo que nem um catavento. Chega perto, você só faz o flare e posa. Não, é muito tranquilo. É bem É, tranquilo. mas eu conheço umas Só que- histórias aí que dá medinho. Só que quando tu aprende helicóptero, imagina um cara que nem eu que só voei avião na época, né? Eu só voava avião e tal, e aquele baita preconceito, né? Porque quem é piloto de avião tem um preconceito gigante com helicóptero, né? Eu falei, cara, mas esse troço não tem asa, como é que voa, né? E aí quando eu comecei a voar, que eu fiz o curso, cara, eu falei assim, eu não vou conseguir voar com esse negócio. Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça, quando tu tá vindo com um avião para pouso, Aham. tu vai estirando o motor do avião, vai começando a arredondar. O avião é tudo. E o helicóptero não. Quando tu chega perto do chão, tu acelera o helicóptero. E ele desce, ele acelera e desce. Então, assim, o mecanismo é diferente. Mas depois que tu pega esse mecanismo dele, aí vira a chave. Aí tu diz, pô, o negócio é mais fácil do que eu imaginava. Mas é duas coisas completamente É diferentes. completamente diferente. E Completamente não te atrapalhou em nada, o Nada, fato de tu saber nada. avião. Nada. Pelo contrário, ajudou. No começo atrapalhou, mas atrapalhou por causa do meu preconceito, né? Que eu criei um preconceito, eu falei, cara, não vou voar e tal. 5 horas depois eu estava voando helicóptero. Tava voando e hoje, se nós sair daqui e tiver um avião, e olha que eu tenho hora de avião. Se eu sair daqui, pegar um avião, um helicóptero, o helicóptero parque, nós vamos para onde quiser. O avião tem que parar e pensar, peraí, Ah, olha aí. onde é que está o botão tal, onde é que está aqui, eu dou uma raciocinada legal com o avião. Helicóptero já não. Quantas Helicóptero- horas de avião tu tem? Ah, é que assim, tem a hora que a gente lança e a hora que a gente não lança, né? É porque não é uma profissão, É, né? não é Então tu profissão. acaba não lançando, mas se for somar, eu devo ter, sei lá, 4, 5 mil, 6 mil horas. Mas eu tenho lançado bem pouco. Lanço bem pouco, ó. É porque pra ti não muda nada, se tem Não isso, muda tem. nada. Não muda nada. Helicóptero, sei que eu vi agora, eu tenho 150 mais ou menos. Tem bastante, pelo pouco tempo que eu tenho, né? Bastante. Quando veio os empresários ali para fazer essa questão da
dividir ali as aeronaves, né? Do compartilhamento. Do compartilhamento, é. Eles têm alguma escolha, assim, pende mais para um helicóptero, pende mais para... Hoje eu não estou mais no compartilhamento, sim. né? Aham. Hoje, Mas quando compartilha, assim, né? tem o cara que ouviu falar que é melhor ter um avião. Ah, sim. O cara chega lá, não, preciso de um avião e tal, mas tu queres um avião para onde? Não, eu quero um avião para ir para praia. Mas daí ele tem que ir no aeroporto, sair do aeroporto, pegar um táxi, não vai resolver a vida dele. Um exemplo. Então ele precisa de um É realmente a helicóptero. necessidade do que ele vai fazer. Então, o que acontece? Você tem que estudar muito bem, e não só com ele, só com vamos dizer, o interessado no avião, o empresário, né? Você tem que falar com a família para entender para que eles vão usar, para que tu vai usar. Não, eu preciso ir aqui, eventualmente eu vou a Curitiba, eventualmente eu vou a Florianópolis, helicóptero. Helicóptero vai até Curitiba. Vai onde quiser, só que o helicóptero ele depende muito do clima, né? Tem que ser um clima mais aberto, a gente chama mais Ele voa visual, visão né? já. Visual, né? Tem helicópteros que é por instrumento também, mas aí já é outra categoria, né? Mas o helicóptero é um meio de locomoção, uma aeronave para trabalhar ele visual. É para isso. Eu creio também que é para perto também. Acho que sei lá, um raio O de 200 helicóptero ele quilômetros, pode pousar em qualquer lugar? qualquer lugar. Ele não pode ser frequente naquele lugar, a não ser que aquele lugar esteja, vamos dizer, uma autorização, Então. um designativo, né, uma pista homologada para isso. Mas de vez em quando, ok, um campo de futebol, a casa de um amigo, num sítio, numa chácara, e essa é a versatilidade do helicóptero. Eu lembro O que eu andei, helicóptero, a primeira vez que eu andei, eu fui daqui a Porto Belo, levei 15 minutos, cara. É isso aí, Já sei até de quem que é o helicóptero. é isso aí. Felipe chegou pra fazer um orçamento aqui em Menal, o cara disse, pô, faz um orçamento pra mim lá em Em Porto Belo. Porto Belo. Pô, amanhã eu vou, não, tem que ser hoje. Putz, trânsito, né, Felipe? Não, vai com o meu Ele mandou, te helicóptero. Não, vai ali no hangar e vamos lá. Legal, 15 minutos. legal. Mas é isso aí, a Praticidade, a né? praticidade, a agilidade do helicóptero é coisa surreal. É coisa surreal. Tu vê que eu como Cara, piloto, 15 minutos eu levo Não. pra ir no centro de Blumenau, cara, de mas carro. eu como piloto de avião, né? Piloto de avião, a gente voa de avião, voo de acrobacia, eu tenho carteira de Sim. acrobacia aérea. Aí tu tem aquele preconceito, cara, mas, cara, quando tu vê o que o helicóptero te traz de agilidade num negócio, tu diz assim, cara, isso aqui não existe. Teve uma situação, foi ano passado, talvez o Jader, nós precisamos resolver um negócio próximo a Tubarão, esqueci o nome da cidade. Uma cidade não tem aeroporto, nada, próximo a Tubarão, Bituba, por ali. E a gente tinha um almoço na Praia Brava. De avião já tinha que buscar um aeroporto, pousar não sei onde, alugar um carro, já não dava. Então tu imagina, nós saímos de Blumenau às 9h30, pousamos lá em Tubarão, deu 45 minutos, um pouquinho antes ali, resolvemos ali, voltamos até a Praia Brava, almoçamos, era 2 horas, estava aqui em Blumenau. De avião tu não faz isso. Não. Avião não é... Não faz. Só que assim, se É um mais tempo rápido, mas tu não faz. se é um tempo de chuva, assim, já tem um problema. Já não vai. É. Tem que evitar, né? Uhum. Evitar. Tem tanto avião quanto helicóptero. Mais helicóptero. Tem que respeitar. Às vezes, né, a gente sempre diz isso, a gente tem piloto, né? Além de eu ter helicóptero, a gente tem piloto. Cara, é o que tu falar. Se tu falar que não dá para ir, ninguém vai. Ele é o comandante. Ah, mas eu acho. A aviação não pode ter eu acho. A aviação, Tu ela... imagina, né, cara? eu acho que porque não sei o que, não sei o que. Não dá. Então tem uma série de coisas que tem que ser avaliado. Hoje, com os recursos, hoje tem aplicativos que tu vê em tempo real. Se tem nevoeiro, se tem trovoada, tu vê em tempo real. E tem mais isso, né? O helicóptero, por ele voar abaixo, vem aí um nevoeiro marítimo, que já aconteceu comigo. Tá vindo o nevoeiro, posa no campo de futebol, espera passar, depois continua a viagem. Mas digamos assim, num caso desse, né? Tu tá lá, tu pode pousar e, cara... Tem que tu pousa. pousar. E tipo, o campo que se vira. Se tiver uma patota pra jogar, desespero. É que assim, é questão de segurança, né? Lógico, tu vai ver se não tem um fio de alta tensão, vai olhar o entorno, né? E tu tens um tempo para isso também, né? É só olhar o Arcanjo. O Arcanjo, O Arcanjo qualquer faz isso lugar. o tempo inteiro. Só faz isso. O Arcanjo só posa em lugar que não é pista, né? E Até avião, se quiser, pousa numa pista também, né?
Para se salvar dá, mas o avião precisa de uma demanda maior, né? Precisa de um espaço Espaço. maior, né? Então Sim. não é tão É um simples assim. aviãozinho, né? Claro, É, não um avião Porque grande. ele vem rápido para pouso, então Uhum. tem algumas questões assim que mudam um pouco. O helicóptero, até nisso, o helicóptero é melhor. Qual que é a velocidade de pouso hoje de um avião? Depende do avião. Depende do avião? Depende do avião. É um avião pequeno. 60 nós, isso dá 80, 90 km por hora. 120, os aviões um pouco mais rápidos, quando ele toca, né? Uhum. Quando ele toca no Mas chão. ele chega em velocidade de cruzeiro maior, né? Sim, ali ele já está reduzido com flap e tal, ele está um pouquinho mais lento, né? Uhum. Mas lá em cima faz o quê? Uns 300, 400? Depende, 300, 400. Aeronave grande faz 900, né? Agora até gravei quem quiser olhar no meu Instagram lá, eu fiz um voo, tá no Rios lá do meu Instagram. Eu fiz um voo esse final de semana, tinha um grande amigo, não, vamos junto, eu vou ficar em Bento Gonçalves, e vamos junto comigo e tal, e só vou ficar lá e tu volta com o meu piloto. Falei, tá bom, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Bento Gonçalves, vamos lá, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, tava no Blumenau de novo. Tá lá no Instagram, tá lá gravado o negócio. Então é rápido. E se você ver lá, você vai ver aquela programação. O avião desceu sozinho, ele recolhe o motor sozinho, é tudo sozinho. Né? Hoje a tecnologia está muito avançada. Na questão de helicóptero, também tem uns drones aí que estão surgindo aí. Já chegou a dar uma pesquisada nisso? Já estão treinando, né? Tem aviões elétricos, né? Já estão em teste. A aviação ela está partindo muito para querosene. Né? Porque hoje, quando é motor a pistão, ainda é a Avigás. A Avigás é aquela gasolina azul. Né? Ela se torna uma gasolina muito cara. Ele é muito caro comparado com... Eu achava que era querosene tudo, não? Então existe uma gasolina diferente. Gasolina azul ou querosene. Né? O querosene é quase um óleo diesel, né? O preço, assim, né? E mais durável, mais refrigerado, mais tecnológico. E mais barato. E mais barato. Então tá partindo muito para isso, né? Inclusive o Diamond, né? Aquele avião que a gente testou aqui, a tecnologia dele é Mercedes, motor Mercedes-Benz, a querosene. Então eles são mais versáteis, mais fortes e bem mais econômicos. Tá? Dizem aí que a gasolina azul ela está com os anos assim contados, né? Para acabar. Mas por uma questão econômica? Eu acho que uma questão aí de falta mesmo de gasolina e também a poluição e tudo isso ali, né? Eu acho que ela tem uma tendência... E o elétrico é uma realidade? Já existe? Também já está testando o avião elétrico. Também já está em teste. Tem alguns aviões elétricos aí. Botar uma energia solar já era. Pois é. Pode ficar voando o resto da vida. Eu, sinceramente, eu sou contra carro elétrico, avião elétrico. Meio cético assim? Não é que eu sou cético, é assim... Eu tô falando para o Brasil, né? Tem um carro, o Brasil tem um problema de estrada, engarrafamento e distância. Então, para tu ter um carro elétrico, tu tem que estar acompanhando essas distâncias, né? De posto, onde é que tu vai abastecer, enfim. E eu acho que nós não temos essa cultura e essa estrutura. Eu acho que a gente não tem nem infraestrutura elétrica para isso. Não tem. Nós estamos muito longe para isso, muito longe. Tem amigos que tiveram carro elétrico e, tipo assim, compraram e já... logo revender. O híbrido tá aí para isso, né? O híbrido ainda dá para confiar, né? Mas o totalmente elétrico, eu tô fora. Até porque a combustão é gostosinha, né? Eu gosto de V8. Barulho. Tem que gosto ter de... Outro dia eu vi um vídeo teu andando com um carro aí. Que carro que era aquele? Tem um Lincoln Continental V8, 500 HP. Vermelho, né? Vermelho e branco. Aqueles carros de filme, tá ligado? Tem no Instagram dele também. Eu gosto de ronco, cheio de gasolina e de óleo diesel. Eu gosto do óleo diesel. Mulher que gosta de ser andar no carro desse. Ela, mais ou menos. Mas eu gosto. Pra tu entrar num carro elétrico e não tem pelo menos nem um ronco, né, cara? Não dá, né? Falando do ecossistema de aviação, assim, o que queres mais um café, uma água? Eu quero um café. Tava bom o café, obrigado. Traz um pra nós também, Anderson. No ecossistema de aviação, assim, porque assim, existe o aeroclube, beleza, é uma escola. E aí ele tem hangares privados e tal. Mas deve ter todo um segmento empresarial para atender essas demandas de vocês e tal. Como que o cara empreende, além de comprar e vender avião? Manutenção existe aqui, é fora? Não. Tentando entender se essa economia do rolê. O aeroclube hoje, por causa da... Obrigado. O aeroclube, por causa da demanda do aeroclube em si, nós temos a oficina própria nossa, né? Com mecânico especializado. A gente tem. Mecânico é piloto também? Não, geralmente não.
Ele sabe pilotar, mas eles não têm carteira. Tá, Hoje até eu estava falando com um piloto lá, ele tem 4.000 horas e não tem carteira, imagina. Mas é um bom mecânico, nosso mecânico lá. Então, assim, para tu ser mecânico, tu tem que ser especialista naquele motor e você tem que prestar um curso naquele motor. Então, o Aeroclube tem algumas aeronaves que faz revisão. Sim, somos especializados, principalmente na linha Cessna, né? Na linha Piper ali a gente é especializado. Quando se Cessna trata... é aquele seguro com Seguro, asa alta e tal. paraquedas, não sei o quê? Não, aquilo é o Cirrus. Ah, desculpa, Aí, Cirrus. aí a oficina do Cirrus tem uma em Curitiba e outra aqui no Costa Esmeralda, que é aqui próximo, né? Aham. Que é especializada no Cirrus já. Então, você tem que ter uma especialização, tem que ter um ferramental para atender esse tipo de aeronave. Mas a demanda da região, para teres uma ideia, nós falamos de helicóptero, né? Helicóptero na região, vamos dizer o seguinte, que vamos lá, 12 anos atrás, 13 anos atrás, 2010, tinha 2 na cidade, Uhum. entendeu? Loucura, né? Loucura. E deu essa explosão. Quanto é que é um helicóptero hoje, André? Ele Pra parte começar a brincar. novo na faixa, começa de 1,5 milhão de dólar. Aí o céu é o dólar? limite. É, o Mas céu- tem mais barato usado? Tem usado. 1 milhão de dólar, 900 mil dólares. Tem também. Mas menos que isso, Não. R$1 milhão não compra um helicóptero. É, mais ou menos isso aí é o limite para começar a comprar coisa boa, né? Vamos dizer, né? E aí começou a surgir oficinas especializadas de helicóptero. Então hoje tem oficina já também no Costa Esmeralda, tem 2 oficinas lá de renome. E aqui em Brusque nós temos, eu não vou falar 3 porque um é particular. Que Mas deve Brusque- ser do Luciano. não é do Luciano, é um outro, no centro de Brusque, ali perto do centro tem um aeroporto. E Brusque tem 2 aeroportos. Caramba, cara. 2 aeroportos. Bom, não vamos entrar nisso, né? Tá. E aí tem Mas oficina... agora eu fiquei... Não. O Mário- se eu começar a falar, o Mário vai me ligar aqui, daí daqui um pouco... Não... Tá, né? tá bom. Mas enfim, cara, tem 2 aeroportos. Lontras, Tem que é onde eu vou, tem aeroporto balizado, vai receber linha aérea e deve ter pelo menos lá, sei lá, umas 30 aeronaves já em Lontras. Aí vamos um pouquinho para mais longe, né? A gente falou de oficina, ok, já temos uma vasta região de oficina. Existe um aeroporto aqui próximo chamado Céu Azul, que é em Araquari. Araquari. Aeroporto grande. BMW ali, né? É, quase na frente ali. Porto Grande, Mas tem um asfaltado. pouco a ver com a BMW também. Não, porque- nada a ver. Não, mas deve ter fomentado um pouco. Não, nada a ver. Ninguém da Não, BMW voa ali. ali foi feita tipo uma associação também, um aeroporto mais privado. Tá. Mas tem. Aí a gente vai ali para Guaramirim. Tem um aeroporto grande saindo ali, balizado. Querem trazer voos regionais. Aqui do lado. Privado ou público? Hoje ele é privado, né? Porque a questão do aeroporto, para ele ser privado, primeira coisa é o terreno ser privado, né? Então, mas vamos falar de Blumenau, privado. Não, Blumenau não é, da União, né? Então, é do governo federal que, por sua vez, passou para o município cuidar, né? O município explora, mas é da União. Então, não pode sem fazer absolutamente nada sem autorização Da ANAC. da ANAC. Da ANAC, do DSEA, do Sindacta, faz parte de um conglomerado, como Lontras. Lontras, na verdade, tem um misto, né? Ele é da prefeitura de Rio do Sul. Que loucura. Loucura, porque, vamos lá, vamos voltar aí para os anos 60. Rio do Sul não tinha mais espaço para construir aeroporto. Comprou uma área lá em Comprou uma área em Lontras e fez o aeroporto em Lontras. Invadiram Lontras. É. Aí, galera de Lontras, porra. E é legal, o aeroporto, eu me criei ali, né? Eu pousei em Lontras Eu já. me criei ali com Eu aquela pousei turma lá. com... Deve ser teu amigo, claro, seu Nilson Berlanda. Eu pousei lá em Lontras. Conheço. O Douglas era o piloto dele na época. É. O Douglas, o Também- Marcelo também não. Aí Ou é Douglas? Pode ser Douglas. Douglas, Enfim, conheço. Ele tinha um Cessna, eu acho que era. Ele tinha um Seneca, Sim. bimotor, né? Não, acho que era um monomotor que eu andei. Então- 2014. Então não sei. Pode ser, O Berlanda pode ser. que eu sei tem um. Pode ser. Não, eu também, a minha memória também não é das Mas melhores. enfim. O pouso mais bonito que eu já pousei na minha vida, Aham. e olha que, pô, Santos Dumont é bonito, tem vários aeroportos onde é bonito pousar, mas que eu me lembro, assim, que me marcou muito foi em Jaguaruna. Uhum. Vindo do interior, assim, tu vê uma Legal. cordilheira, cara, as montanhas do estado, assim, que é onde tem a Serra do Rio do Rastro ali, sabe? Bonito lá. Meu, é E um surreal. aeroporto grande, né?
Não, mas é lindo assim a forma como ele vai se aproximando e aí tu vê aquelas montanhas, o mar, o negócio tá aberto assim, meu, é Sim, surreal. tem ali falando de Jaguaruna, tem Jaguaruna, Criciúma tem aeroporto. Então, nós estamos, assim, a população está bem servida do aeroporto, mas tem que fazer com que esse aeroporto venha a responder melhor, né? Sejam funcionais. Blumenau, graças a Deus, ele está respondendo e muito. Hoje, Blumenau, se tu pegar em termos de aviação executiva, é o segundo em movimentação do estado. Olha só. Perde só pra- Costa Esmeralda, que é ali no Que- Balneário, né? que não tem como competir, né? Ali É. ele abraça Balneário, Itapema, praticamente as aeronaves até Florianópolis estão baseadas ali. Quantos aeronaves tem ali? Ali deve passar de 250 tranquilo, Olha. aeronave. Até Então, pra... ali a gente perde, mas fora isso, não. Fora isso, Blumenau é o segundo. E eu sei que Ganha de Navegantes, ganha de Florianópolis, ganha de tudo. eu sou Caramba. leigo, né? E acho também um assunto que é o assunto polêmico, né? Mas o nosso aeroporto aí rola, não? Rola. Rola receber uns aviãozinho maior, não? Eles estão falando aí, né? Pois é, eu vi, né? Mas rola, será mesmo? Vai virar, não? Vamos ver. Assim, ó, eu sempre digo o seguinte, eu Porque assim, ó, já pousou avião grande aí, né? já, velho? eu Qual Sim, que é o sim. problema do aeroporto Vamos aqui lá, pra eu- pousar eu- avião grande? Eu me lembro que tinha uma época que tinha que ser sinaleira ali. Eu parei nessa sinaleira. A sinaleira parava pro avião pousar. Andrei, eu torço para que um dia venha ter companhias aéreas ali servindo. Lógico, nunca vai ter um 737 pousado ali pelas condições da pista, pelo tamanho da pista. Nunca não, mas teria que Mas fazer é pista, desapropriação, então. aumentar É e pista, tal. então. Mas vai ter que fazer um rastro no meio do morro lá, vai ter que tirar a rodovia, vai ter que tirar o mexer Ah, o muito, desvio, o desvio da rodovia vai tem ter que ali. tirar o Bianchini de lá. É. Aí imagino, Mas o meu Bianchino eu ligo pra ele já. então, liga para ele vê se ele aceita. Giovanni! Mas vamos lá. Giovanni, ma come? Uma companhia aérea ela vai fazer conta. Simples Sim, assim. sim, Ela vai fazer sim. conta. Mas Pera vamos aí. lá, tá, continua. Ela vai fazer conta. Bom, para mim, para eu ter um avião em Blumenau, o que que eu vou precisar? Quantos passageiros eu vou precisar? Quantas operações diárias eu vou precisar? Quantos passageiros? Enfim, ela vai fazer essa conta. Sim, Tá. se vale a Fora- pena ou não. Fora isso, ninguém vai vir aqui só para dizer que, pô, legal. Ninguém vai fazer isso aí. Uhum. Vamos fazer conta. Blumenau hoje teria condição de ter um aeroporto, a gente fala regional, ele já é um aeroporto regional. Sim. O que que ele atribui? Atribui uma escola, que é a terceira maior do país, ele atribui o Arcanjo, toda a questão de busca e salvamento e transplante. Regional. A questão de transplante passa por Blumenau, que é muito importante, talvez socialmente, tirando o Aeroclube, claro que o Arcanjo é o mais importante de tudo isso que nós estamos falando aqui. Sim. E terceira, a aviação executiva, porque a aviação executiva, ele está gerando emprego, está gerando recurso, está fomentando a região da cidade. Uhum. Eles não têm um avião para brincar, para passear, Uhum. tem um avião para trazer negócio, né? A Ambev, enfim, posso citar aqui vários Não, tem aviões. várias- a gente vários. conhece vários amigos nossos que fazem uso disso também. Não, pessoas- pegar o de fora, né? Tem, Não, e que fazem uso para receber pessoas aqui, para fazer negócio aqui, para Sim, o cara sim. vir conhecer aqui. tem empresas aqui grandes de São Paulo, multinacionais, que utilizam o aeroporto, porque é uma porta de entrada e uma porta de saída da cidade. É um modal. E para um voo executivo, tipo assim, deixa eu fazer, eu não sei, não vou fazer uma afirmação, é uma pergunta, né? Porque eu imagino que, se, por exemplo, tu pousar em Navegantes, é um pouco mais burocrático do que pousar em Blumenau. Uhum. Acho que assim, disponibilidade de tempo de pista, Eles- autorização, Slot. né? Slot, tu tem que chegar num tempo. deve lá. ser mais caro lá do que aqui também. Sim, sim. Porque lá tem. Lá pagar quanto? Vamos lá. Quanto é que é a taxa Vamos para lá. pousar? Qual é a diferença de um aeroporto e de um aeródromo? Nós somos um aeródromo. Demanda. Não. Não, Um aeroporto ele tem que ter o serviço. Estrutura de Embarque, gasolina, desembarque, tá? combustível, aluguel de, É tipo aluguel heliponto e de heliporto. carro, aluguel de carro, táxi, corpo bombeiro à disposição caso dê um acidente. Isso é um aeroporto. Uhum. Nós somos um aeródromo. A verdade é essa. Que é só ali, se tu tem um tanque de combustível ali, se o cara precisa Particular, comprar. Não, mas ele compra de alguém, né? sim. Mas para a companhia não tem, então precisava desenvolver tudo isso para a companhia, tá? Acredito que o ATR, que é uma aeronave aí, tem dois tipos de ATR, tem o 72, que é para 72 passageiros, e o 55. Eu acredito que o 55 ia operar bem. O ATR é o quê? É o bimotor turbohélice, Esse ATR é uma marca? é uma marca. Não é. Mas então nunca voei.
Esse avião É- voa muito. Aquele no aviãozinho interior da de São Azul, Paulo. aquele pequenininho. O Caravan. Não, o que é o da Embraer. Não, desculpa, o Embraer. Não é o pequenininho, é um grande, é um jato, assim, é uma Tá. aeronave. Sim, sim. Aquele que a Azul usa como padrão, que é dois lugares a cada lado ali. Não, não é tão pequeno, é tamanho É quase de um grande? Boeing, né? É o 190 e o 195. É pra 190 pessoas? 190 pessoas. Não, ele é grande. Ele Esse não pousa? Não opera. Uhum. Eu fico muito na dúvida, e aí eu tenho uma reflexão aqui, porque assim, tipo, com a duplicação da BR, eu já fiz. Bom, não vou falar, não vamos ficar me senão- condenando Não aqui. fala, né? senão vão te Uma multar. hora, Eu uma hora também- e meia, uma hora Eu e meia, levo em João. torno de 2 horas daqui. Eu, eu também já fiz. Eu já- também já fiz. Eu já fiz Blumenau Navegantes em uns De 30 ré. minutos. De 30, de madrugada, assim, né? Eu vou- 30, 35 minutos. Com a BR duplicada, se a gente resolver, tem alguns imbrógliozinhos, trevinhos que vão acabar. O trevo da BR-101 vai ser um problema sempre, porque a BR-101 já está subdimensionada. Mas a gente está muito próximo do outro aeroporto. Mas aí que eu queria colocar, tipo, Navegantes é perto, pô, pro cara, perto. né? Não faz muito Porque sentido assim- ter uma operação em Blumenau idêntica de Navegantes, né? A não ser que fosse uma coisa diferente, uma vocação diferente. Vamos lá. Entra uma vocação. Qualquer companhia vai fazer isso. Uhum. Ela primeiro vai estudar. Ah, mas tem um estudo dizendo que existe isso. 30% a 40% dos passageiros que embarcam em Navegantes são de Blumenau. Deve ser verdade. Legal. Deve ser verdade. Aí tu vai dizer o seguinte. Até porque eu vejo Blumenauense pra caramba quando vou pegar um avião lá, é Eu verdade. também. verdade. Então, às vezes eu vou com avião de linha e vejo também. Aí tem uma conta. Aí tu, Navegantes, a passagem é R$ 500. Blumenau aí que é quer 1.800. Ah, E aí? Não dá. Cara, tem que fazer conta. E quando o pessoal fazer conta que vai mexer o bolso, vai dizer, pô, cara. Mas o Aeroclube, Vai dar essa. o mas Aeroclube de Blumenau... Desculpa, fala. Vai, pode falar, pode falar. A tendência é isso? Não. A tendência é O- ficar o- tão diferente? Já tá pegando a Claro. confusão aqui, né? Assim, ó, o que acontece com o aeroporto, tá? Que é o que seria legal para esse aeroporto? Uhum. Fazer voos aonde não tem voos. Ah, Navegantes tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre? Legal, aqui fazer voo. Chapecó, Chapecó, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Porra, Maringá, tô bem? Maringá, Pegasse? Curitiba, Florianópolis, Floripa. e Caxias do Sul, Uhum. entendeu? Tu fazer voo onde não tem uma coisa, porque a companhia vai fazer isso. Como é que é nos Estados Unidos? É tipo assim, tipo, o Navegantes pega o litoral aqui, a ponte aqui e o interior pega aqui. Isso, Boa. isso- Blumenau, Cuiabá. isso chama-se a aviação regional. A aviação regional ela vai crescer muito no país. E eu acredito que Blumenau vai ser vocacionado para aviação regional. Faz sentido. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui. Como é que é nos Estados Unidos? Pode pegar qualquer cidade de grande porte, Miami, Orlando, 2 aeroportos. Uhum. Tem aviação grande e aviação regional. Certo? Só que lá é ligado com trem, né? Aqui não, vai ser ligado com ônibus e tal. Ah, o cara vem de Chapecó a Blumenau tem um ônibus esperando, que não tem trem, nos Estados Unidos tem, vai levar até Navegantes ele pega um voo e vai para São Paulo. Essa é a vocação. Isso de alguma forma ali em São Paulo rolava, ali em Campinas, tinha essa Campinas, que é o Viracopos e o, É isso. e o Congonhas. É né? exatamente isso que tem vocação para acontecer em Blumenau. Fora Que, disso, na verdade rola, né? Porque às vezes tu pega voo da Azul, que é internacional, tu pousa em Viracopos e aí tu pega um ônibus pra ir pra Guarulhos pra voar pra fora. outro voo, né, que eu sei que tem muita fiz isso, demanda, agora é que tu Curitiba. falou, Daqui eu a acho que eu Curitiba. fiz isso quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui pra Charlotte, eu pousei em Atlanta, Isso aí. aí a gente pegou um trenzinho, E vai para outro mas aeroporto. não foi aeroporto, a gente mudou o terminal. Sim, porque Que lá Atlanta- os aeroportos são grandes, É que ele o muda aero- de um lado para o O outro. de Atlanta já foi o maior do mundo, Já. né? Até quando eu fui lá, nós no aeroporto, no terminal, né? Tu chega nos Estados Unidos, 2012 isso, Mas cara. o que eu fiz no Aí- aeroporto, tu nunca fez. Ah, pode ser. Eu fiz 2 coisas erradas, cara. E olha, E tu é piloto, né? não, é que eu não, né? A gente acaba não usando tanto, né? Essa parte. Cara, tava eu, Merini, Uhum. o Marco Eu Merini. já disse pra ele vir aqui, mano. Cara, eu o Marco vou- não me dá moral, é difícil. Cara. E o olha Menin- que eu sou cliente dele. Não, mas eu vou. Ô, Merini, por favor, né? Vem aqui. Tava eu, Merini, nós fomos no Catar ver o Flamengo jogar em 2019. Perderam, né? Claro, mas a gente sabia que O ia perder. Alexandre mas- tava lá também. O Alexandre, nós encontramos ele lá. É. Encontramos o Alexandre lá. E aí, cara, nós saímos. A nossa conexão era na França, né? Charles de Gaulle, né? Charles de Gaulle. Paramos lá e nós saímos tão empolgados porque a gente estava no Catar e isso era dia 23 de dezembro.
E quando nós pousamos na França, e a gente, cara, é Natal. E no Catar não tem nada, né? Não tem uma árvore de Natal, um pinheiro, um Papai Noel. Ah, lá não tem, né? Daí a gente começou, cara, é Natal, meu Deus, nós não compramos presente, amanhã vou chegar em casa e tal. E nós olhando, esquecemos da bagagem, Esqueceram de pegar a ficou bagagem. rodando, nós saímos, esquecemos da bagagem e saímos do aeroporto, cara. E para voltar. Com as coisas lá dentro. Tudo lá dentro, cara. Roupa e tal. Nós já tínhamos perdido na ida, nós perdemos a bagagem, né? 7 dias depois. 7 dias depois chegou a bagagem. E na volta nós deixamos a bagagem na França. Era um sinal pra não Cara, ficar com essa bagagem, Daí, cara. Pô, nós temos que comprar e tá tudo lá e tal, negócio. E como é que entra? Me- Pô, como é que eu vou entrar? Porque a partir do ponto que tu sai, Não tem mais volta. não tem mais volta. E aí foi. O Merini acha um italiano que trabalhava lá. Aham. O Merini, o jeito dele, né? O cara deu uma volta, passou por debaixo de um túnel e tal. Os e tal. italianos. E damos um jeito e vamos lá pegar as malas. E aí foi uma coisa engraçada, porque não tem como tu voltar. E voltamos lá para pegar. Conseguiram pegar. E um aeroporto extremamente seguro, né? Ah, então. Seguro e câmera, tu olhar para um lado, cara, os caras vão vir prender a gente, porque nós tava fazendo um caminho. E o outro foi em Frankfurt. Frankfurt eu já pousei. E eu tava apurado para ir no banheiro, assim, né? Eu tava apurado e comecei a entrar em porta, cara. Entrei em porta, pouco entrei numa porta que era uma saída, tipo uma saída de emergência. E eu falei, cara, tô numa saída de emergência. Fui ver a porta, não tinha trinco mais pelo lado de dentro. Ah, E eu fiquei numa escada, cara, que não podia ir, porque era a manutenção do elevador. Eu subi e desci. o que eu vou fazer, né? Fiquei meia hora preso, cara. Até alguém escutar lá eu falar e A tal. pergunta que não quer colar te segurou. Não, segurei, Ah. cara. Eu esqueci. Eu esqueci que eu. Que tá com Do vontade. desespero. não- Cara, eu fiquei apavorado. Medo de perder o voo e eu sumi, né? E sem celular e sem nada, e eu fiquei perdido. Ah, ali mas dentro. todo mundo tem uma historinha de aeroporto, né, cara? Eu já dormi Aeroporto. no aeroporto, já fiz as minhas. Mas se eu só fiz as contar, minhas eu passo os perrengues no aeroporto que. Esse de Atlanta que eu ia falar, cara, é que assim, nós olhamos assim, porque aqui tu vê terminal 1, 2, 3 e tu vai andando, né? É esteira e tal. Aí nós vimos lá terminal, eu acho que nós descemos tipo no terminal C. E aí eu vi assim, terminal H. Eu disse, meu, nós vamos andar? Eu só calculei, eu olhei o tamanho do terminal e disse, meu, nós vamos andar, meu, ferrou e tal. E correr, porque nós ia pra Charlotte, Charlotte é na Carolina do Norte. Sim. Mas é uma cidade bem menor do que Atlanta, né? Atlanta é um negócio da Coca-Cola, né, cara? Sim. Cara, quando eu vi C, D, E, F, Não G, para, né? eu disse, meu, nós estamos mortos, cara. Aí nós descemos assim, tinha um trem, velho. Chegou o metrô, eu disse, outro nível, né, cara? Aí pegamos o metrozinho, aí chegamos lá Na no França era terminal. assim também. É, outro nível, Gigante. é outra história, né? Aquela vez quando eu cheguei nos Estados Unidos, tu sente muito forte o choque cultural, né? Sim. E eu fico imaginando ir pra lá hoje, porque quando eu fui era 2012. Na época, pra ter noção, era moderno tu botar a mão embaixo do sabonete e ele despejar sozinho, sabe? Hoje aqui, ou tipo, tu botar a mão embaixo da água e lavar Sim, a mão e sim. sair água sozinho, hoje é normal, tu vai no shopping é Sim. assim, né? Aquele negocinho da Mitsubishi de ficar botando a mão pra secar, Sim, sim. eu vi a primeira vez lá, eu fiquei uma meia hora ali, Só brincando. passando a mão na turbina do avião, olha, assim, tá ligado? Não, viagem, né? Mas Mas aeroporto todo mundo tem um perrengue, né, cara? tem as suas histórias, Tem cara. um perrengue. Pô, mas tu deu um panorama gigantesco aí da nossa região, então tu encara com um futuro promissor essa aviação regional aqui. Eu acredito muito na aviação regional, tanto executiva, né? Os pilotos, né, se formando aí e sendo contratados, né? Tu acha que assim, hoje o avião já é uma parada acessível para quem se antecipa e tal, né? Eu já peguei caso aí que eu comprei passagem no mesmo preço de ônibus. Né? Quem se antecipa compra barato. É. Então, Barato. assim, hoje não voa de avião quem não quer, Sim. que não quer se programar, ou que não precisa, né? Não vai viajar, né? Muitas vezes está mais barato realmente do que de ônibus. É. Não, eu tive um Yeah. caso, por exemplo, acho que daqui a São Paulo, na época, acho que era tipo 180 Uhum. de ônibus, 130, acho que era, Sim. e eu paguei tipo 100 de Sim. avião, porque comprei bem antes e tal, me É. programei. Aí as companhias têm lá uma modalidade que tu compra vários tickets e aí depois tu pode marcar as datas, tem Sim. uns rolos assim, né? Mas o cara tem que ir a fundo, tem que pesquisar, é meio burocrático, internet e tal. Agora... Eu tenho um ano que não pago passagem. Ah, tu usa milha, né? Só milha. Eu faz um ano também que eu não pago. Faz um ano que eu não Mas pago também não mais. vou, né?
Eu ainda não aprendi a lidar com essas milhas, cara. Mas o que eu queria te perguntar assim, Eu sou tu o acha número um que... de gastar milha, perder. Eu Eu transfiro uso- para cá, perde, e agora eu tô tentando achar a senha da Azul lá para achar, não acho. Eu também tenho esse Eu sou problema, muito cara. ruim, Esse cara. negócio de milha pra mim é lenda, É. velho. Todo mundo que fala que Eu já compra comprei, voo com milha, não, eu digo, já "Não." comprei, mas agora eu perdi senha, perdi tudo. É não consigo tipo achar mais nada. Rinodê, cara. É. Tu tá ligado? É tipo Rinodê. Todo mundo, eu já ganhei dinheiro com Rinodê. Funciona, os caras usam É. eu uso na empresa, É, compro que história. bastante, vai. Não, pode ser, claro. Sim. Mas a gente vacila. É porque depende do cartão e tal, né? Mas o que eu queria te perguntar assim, tu acha que o voo... Existem muitos executivos que usam aviação comercial. Tu acha que o voo privado, assim, de aviação executiva, né? Vai democratizar ainda mais? Tu acha Vai. que a acessibilidade aeronave vai baratear esse mercado? Vai. Existe, assim, o que que acontece com a aviação brasileira? As leis da aviação brasileira, elas são muito antigas, para variar, né? São muito antigas. Bem-vindo ao Brasil. É. Não sei se tu sabia, mas no Brasil É. costuma. Para ter uma Assunto ideia, polêmico. mas está mudando. Por exemplo, hoje para tu ter um táxi aéreo, né? Um táxi aéreo, na verdade, precisava piloto e copiloto. Mas para que o copiloto? Para ele assessorar o piloto no rádio, no instrumento, para conferir, para ver se ele está indo para o lugar certo, né? Vocês lembram aquela vez, aquele avião da Varig lá que se perdeu, né? Sim. Lembra? Uhum. Sim. Aquilo ali, hoje, não existe possibilidade de acontecer aquilo. Mamonas assassinas, não existe possibilidade de acontecer isso. Só se o cara quiser jogar em cima do morro. Porque No o caso avião de vai falar, Chapecoense, ele vai falar. Acabou o combustível. Ali acabou o combustível, né? Ali foi E uma o gestão cara- do piloto. Ali né? ele sabia que ia acabar. Com certeza ele sabia. Mas vamos lá. Hoje o avião fala. Tu vais bater no terreno daqui a 8 milhas, 9 Mas é que milhas. nem os carros daqui a pouco, cara. Já tem os carros da Jeep, tu tem Jeep, eu acho, né? Sim. O Jeep, ele se chegar muito na frente, ele já freia, já te enche o saco, já te proíbe. Sim, sim. Eu desliguei Meu- tudo isso, tá? Meu, Tá aqui o modelo. meu pai tem uma porra dessa, cara, tu não consegue, desculpa o palavrão, mas tu chega na lombada, o cara freia, tu já tem que... É um saco. Mas hoje está tão tecnológico a questão da aviação, então mudou muito. Então hoje não precisa mais do segundo piloto, né? Depende da categoria da aeronave e tal. Mudou bastante isso aí. Então isso vai democratizar, porque isso custava caro. Uhum. 2 pilotos, agora é um. É tipo tirar o cobrador, tema polêmico. É mais ou É menos tipo isso aí. tirar o cobrador. É mais ou menos isso aí. É a tecnologia vindo e você tem que se adaptar, senão tu está fora do mercado. Então, a democratização, por exemplo, do táxi aéreo, né? Hoje nós não temos um táxi aéreo na região. Uhum. Por quê? Porque ainda é caro tu voar de táxi aéreo. Mas existe uma modalidade de táxi aéreo que está começando a viabilizar. Exemplo, o João Paulo vai a Florianópolis. Tá lá, marcou o voo dele, pagou, sei lá, 5 mil reais para ir a Florianópolis. Daí, um voo normal seria 10. Pô, tu pagou só 5? Legal. É que na contrapartida vai existir um aplicativo, já tem isso em São Paulo. Meio Rio- Uber, assim. meio Uber. Cara Acho que a Uber tinha uma parada dessa em São Paulo. não, mas de avião eles De falam que é helicóptero. Uber, mas não é Uber, é um aplicativo para avião. Então chama-se a carona, é uma carona paga. Vai lá e dá 1.500, outro dá 1.500, vende o banco. 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 e volta com o avião. Ele diz, Entendi. pô, eu tô voltando com avião privado pagando 1.500. Barato? Uhum. Por quê? Porque como a base dele, eu tô Ele ia voltar conjecturando, vazio. né? Ia voltar vazio, então É tipo a carga fracionada do transporte, o cara cobra uma é mixaria. exatamente isso aí. Então, isso Faz aí traz de sentido. volta. Então, essa aviação, ela vai democratizar também. Vai democratizar. Além do É que se o cara- compartilhamento, se né? o cara tem condição, né, cara? Não é nem uma questão de conforto, né? Eu fico imaginando, tu falou do Luciano, vamos citar ele de exemplo, né? Imagina um cara que nem o Luciano Hang, tem 150 e poucos lojas, né? Ou o próximo entrevistado aí que já tá 170 e com poucos. 20 e tantas lojas, né? Daqui a pouco o cara tem que estar viajando de cidade e tal, tu tem que estar presente, né? O boi engorda aos olhos do dono, né? E assim, Então, ó, porra. o Luciano é um empresário que quer estar junto na inauguração, quer estar junto, né? E isso tem vários empresários que são assim, né? Que é na implantação da empresa, enfim. Não, E tu- a aviação... se o Luciano quiser ela se- visitar todas as lojas dele, ele vai meio ano visitando cada uma, pra ir em todas. Não, chega em 4, 5 num dia. Não, eu sei, mas tu entende? Se ele quiser ir uma por dia, Ah, pra passar sim. um dia lá e tal, Sim. ele tem que viajar metade do ano Sim, inteiro. É metade do loucura. ano. Mas tem muita gente que tem. E é uma questão de escolha, né? Eu quero sintetizar meu tempo, eu quero melhorar meu tempo, porque a questão não é só o luxo, tá? Mas Não, sim é tu o- ganhar o teu tempo. Claro. O que que é uma coisa, o que que é algo que a gente não consegue comprar? A gente consegue comprar um carro, um apartamento, Tempo. mas o tempo a gente consegue o quê? Minimizar ele, né? Eu tenho uma situação de um cliente, que é aqui de Blumenau, ele tem filial em Macaé.
Macaé, Rio de Janeiro. Macaé. E ele comprou, na época, o compartilhamento. Ele comprou uma cota. Foi muito difícil. Na verdade, foi muito difícil colocar todos, né? Pô, um avião pequeno, aquele negócio todo. Era uma venda bem complexa no começo, né? Do compartilhamento. Claro. Mas hoje são meus amigos, são clientes insatisfeitíssimos, né? O Beto da Bela Janela, toda vez que me vê, me dá um beijo. Sim. Porque democratizou a aviação da Bela Janela. Hoje tem filial em tudo quanto é lugar por causa da aviação. E Sim. ele fala, eu não vivo mais sem avião. Né? Eu falo Beto porque ele fala que é para falar dele. Ele fala, não, pode falar no meu nome. Mas eu tenho um outro cliente que tem filial em Macaé. Aí imagina só o seguinte, ele saía de avião de linha, ia Navegantes São Paulo, Rio, alugava um carro, 450 quilômetros até Macaé. Chegava à noite. Aí trabalhava no outro dia, aí voltava tudo para chegar na quarta noite em Blumenau, às vezes quinta. Ele vai e volta no mesmo dia. Se ele Pega quiser, essa ele vai e conta. volta. Não, o tempo. Ele não pega tinha essa mais, conta aí de tempo, ele quanto esse não cara- tinha tempo, tem quanto filho custa pequeno, não tinha tempo para usufruir, para ficar com a família. E não só esse tempo de deslocamento, se estressa e trabalha menos, mais estressado. O próprio Beto saía daqui, ia para a filial de Lages ia para o Rio Grande, do Rio Grande ia para Foz do Iguaçu e voltava, era uma semana. Hoje vai num dia e volta no outro. Né? Então a aviação ela te deixa muito rápido para tu fazer outras coisas, tu deixar a tua cabeça livre para outras coisas e principalmente tu curtir a tua família, curtir teus filhos, curtir a tua esposa. Senão o cara é legal ter filial, é maravilhoso, mas cara, se aquilo ali for um trovo para ti, e aí, né? Então a aviação ela sintetiza o teu tempo. Eu sempre digo, sabendo usar a aviação, tanto o helicóptero quanto o avião, asa fixa que a gente fala, sabendo utilizar isso, cara, vai ganhar muito tempo. E na somatória desse tempo tudo, vai valer a pena. Essa tua fala, é óbvio que assim, né, quando a gente fala democratizar... Dentro de uma circunstância, né? Eu não estou falando... É que tem gente que não precisa, né? Eu conheço grandes empresários multimilionários aqui da cidade que não tem por opção. Não faz sentido. O negócio dele é aqui, né? Daí não faz sentido. Daí seria um luxo, né? Ele tem por causa do luxo. O cara vai ter para ir pra praia. E Isso. pra quê? Vai de Mas, carro, tá ligado? mas daí ele pode compartilhar. Aí ele compra um helicóptero em 3 ou 4, Não, ok. ficou mais barato do que a Land Eu Rover conheço dele. um cara que tem motorista pra ir pra praia. Sim, Ele e prefere também... contratar um motorista. Não, mas também é legal, É. né? Também Mas- é legal, é uma opção, porque daí o cara pode tomar uma cerveja, mas não tem problema. Mas, vamos lá, hoje se tu compartilhar um helicóptero, por exemplo, em 5, é o preço de uma Land Rover, tua cota. Uma BMW, Que é o carro que o cara vai andar. que é o carro que o cara vai ter. Então, eu já vi muita gente entrar na aviação, diminuir o carro, muita gente. Não vou dizer a maioria, mas 80% diminuir o carro, porque ele acaba não... O carro para ele virou É que esse carro era mais pra viagem, vamos dizer. viagem, segurança, ele tinha uma segurança maior, né, na questão da viagem. Então, ele reduziu o carro, tem avião, e ficou barato. Ficou barato para ele. E Porque, esse- às vezes, o preço que ele tem do carro, de ter a manutenção, o seguro durante o ano, é o preço que ele ia gastar com a Qual é cota. a manutenção que dá um aviãozinho? Depende do avião. O Cirrus, por exemplo, né, que é um avião mais comum aqui na região, na faixa aí de uns 6, 7 mil reais cada 50 horas. 50 horas é coisa bem voada, né? Às vezes leva 3 meses, 4 meses para Quando fazer. fala 50 horas, é 50 horas. Ligou o avião, Isso, desligou o avião. Isso. Tem uma revisão. É tem aqueles esse- 10 minutinhos ali que o cara Conta. vai taxiar, Conta. mais 1 hora de voo e mais os 10 minutinhos lá. É isso aí, conta também. Ligou, desligou, conta tudo. Acionamento ao corte. Ele começa a contar ali, né? Vamos dizer, o desgaste, a Aquela coisa, manutenção. vai, tá contando. Tá contando. Tá contando, corre aí. Mas essa conta, sabe? Essa conta, quando o empresário consegue realmente entender isso e ver que isso aí ele vai ganhar com isso, e depois ele acaba usufruindo, acaba trazendo pessoas, conhecendo pessoas através disso. Porque o teu embarque é diferente, né? Tu estás embarcando numa sala diferenciada, tu começa a conectar outro tipo de gente. Network E diferente. o network é muito legal. Tu muda o teu ambiente, né, cara? Tu muda o ambiente e o teu network ali das pessoas é bem legal. Eu era campeão de encontrar o Ratinho. Mas, cara, onde eu ia encontrar o Ratinho? Daí o Ratinho chegava, olhava para mim e disse, cara, mas tudo de novo aqui. Mas eu tenho umas fotos com ele, encontrando ele em tudo quanto é lugar. E daí, numa delas, eu encontrei ele dentro de um avião de linha, nós indo para os Estados Unidos, cara. Ele embarcou, eu falei, não, tu não tá aqui. Eu fui lá, pô, mas
Ele assim, cara, tu me persegue. E a gente virou amigo, tu sabe? Ele veio aqui em casa, né? sim. Ele veio aqui um dia aqui em casa, aqui em Blumenau, visitar. Ele, junto com o Rony, né? Sim. E a gente virou amigo, porque nós se encontrava tanto nos aeroportos por aí, como amigo. O que esses bar, né? Pô? E ele veio aqui em Blumenau um dia E visitar. o meu, network por causa do Então, tô avião. falando né? Mas tem vários aí que a gente acaba Eu conhecendo. queria fazer um paralelo que eu não fiz antes, uma reflexão. Tipo assim, é óbvio que a aviação executiva ela vai democratizar, mas ela ainda vai estar num nível, né, de pessoas de uma determinada classe social ou de acesso empresarial e tal, né? Que às vezes não é nem o dono da empresa que vai viajar, às vezes é um funcionário. e por aí Diretor, vai. né? É. Sim. Agora, de alguma forma, isso também vai democratizando o restante da aviação, né? Porque vai aumentando o ecossistema, né? Há um efeito cascata nesse sentido, né? Efeito cascata. O Brasil já é o segundo lugar do mundo que mais tem avião. Ah, é? O Brasil tem muito aeronave. Até A pela gente- distância, né? A gente é um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo também, não é? Perde, não é mais? Perde de longe para os Estados Unidos, mas né? Teve acho que a Embraer saiu com 2 plantas daqui e foi para os Estados Unidos agora. Ah, Levaram para os Estados Unidos. É. Mas está vindo outras fábricas para o Brasil. Está vindo outras Entendi. fábricas para o Brasil para fabricar e devido a Eu demanda. vi outro dia um videozinho daquele cientista americano famoso lá, um negão. Sim. Não lembro o nome dele. Pode falar negão? Esqueci. Agora foi. Cancelamento se vier, tá tudo certo. Corta. Não, nada. Mas sabe aquele tem um cientista americano bem famosão, Sim. sabe, tal. Que aí ele falou assim, a gente olha pro Brasil e vê um país subdesenvolvido e tal, mas lá se fabrica não sei quantos aeronaves e tal. O Brasil, assim, em característica, né, de fabricação de aeronave é muito bem quisto, né? Porque a Embraer, ela nos elevou para isso, né? Não somente a Embraer, mas outras fábricas que tem aqui, fábricas de motores, componentes aeronáuticos, levou bastante. Ô, Andrei, pra gente fazer um fechamento assim, a gente, pô, tu vê, ficamos 1h20 falando só de aeronáutica, tu tem mais um monte de coisa pra falar, e se eu fosse Tem te que trazer de perguntar... novo. Vou ter que... Daqui a pouco trazemos o Jada junto pra vocês falarem de mercado imobiliário, pô. Vamos falar. Vocês também atuam em outros segmentos, né? Sim. Qual é o segmento principal da Mercado família? imobiliário. Imobiliário. Construtor e tal, né? Construtora e mercado imobiliário. Esse é o principal, né? Sim, é isso que sustenta É isso. a aviação. Mas a aviação virou um negócio também. Virou um negócio. Hoje, absolutamente sustentável. Ela é autossustentável, né? Não seria o nosso carro-chefe, não, né? Longe disso, né? Mas hoje virou um negócio. Um hobby que virou sério. Hoje um hobby que virou uma empresa, né? E tem o Aeroclube, que é uma paixão, onde eu estou lá como presidente também, e a gente gosta disso, voa com eles e forma os alunos, e isso nos satisfaz bastante. Filipão, alguma coisa? Show Acho de que bola. foi show de bola, né? Andrei, pra fechar agora de vez, uma dica pra um cara que nem eu, assim, que é um pé rapado, né? Que tá buscando talvez ser piloto de avião, qual é o caminho, né? E aí um cara que nem o Felipe, por exemplo, empresário, bem-sucedido, que quiser ter um avião, um piloto à disposição. Quais são os 2 caminhos que o cara tem que seguir? Cara, assim, eu vejo que não existe distância, né? Tudo tem a ver com a força de vontade e o querer. Tudo é assim, né? Mas Pô, só um pouquinho. Eu comecei a fala assim me tocar, mas ficou boa essa fala. combinou, né? Combinou. Tá, e aí? Deus te ouça. Se for praga que pegue, né, ô Felipe? Lá que pegue. Então não existe difícil, tá? Até no próprio Aeroclube a gente vê isso, pessoas assim com condições bem humildes, né? Aham. E hoje estão em grandes companhias, né? É lógico que tu não vai no começo só fazer o curso, tu vai ter que trabalhar durante o dia, ralar em algum lugar para pagar teu curso, mas chega num dado momento ele flui. Chega num dado momento, tu já fez as horas e tal, ele começa a fluir, tu já é contratado para ser instrutor, ele vai fluir. Então, todo começo é difícil, né? Então, tem muito a ver com a vontade do piloto. Tem N histórias, né? Tem histórias aí de pilotos que vendiam salgadinho na sinaleira para fazer o curso, e hoje são pilotos. Legal. Tem várias histórias aí, tá? Outros Mas que dão buscando- aula particular, aula teórica particular, para outros, cobram um pouquinho lá, com aquele dinheiro vão fazendo devagarinho as horas de voo. Só que a diferença é que, em vez dele fazer, em 3 anos, ele vai fazer em 6. Mas ele vai fazer. Então depende mais da pessoa do que não existe impossível, né? É isso aí. Né? Tem médicos, tem dentistas, tem advogados que, se pegar a história deles lá atrás, eles não tinham condição de estar ali. Mas aquela força de vontade, aquele entusiasmo, sempre fala aquele dínamo, né? Aquilo que tem dentro de ti,
foi maior do que toda a circunstância, de todo o em volta, né? Sim. Muito bacana. E o cara que quer ter um avião? O cara que quer ter um avião, hoje tem BNDES, Finame, hoje é fácil. É. Tem aviões aí que a gente fala, é fácil no sentido de não é Acesso a acessível. crédito. o acesso ao crédito tá fácil. Ah, mas eu não quero avião para mim porque eu não tenho uso. Compartilha. Aham. Hoje você faz um financiamento compartilhado em 3, em 4, em 5, em 6. Desde que ele encontre o grupo de empresários. Encontra o grupo de empresários que quer para aquela finalidade, né? Para não dar de encontro. Eu não sei se é verdade, mas em Pomerode aqui se juntaram. compraram uma aeronave. Tem vários locais assim que as pessoas se juntam, né? Em 3 ou 4 até 5 Aham. e compram aeronave. Hoje tem tudo assim, né? Barco, o cara compra Barco, junto. é. Até porque barco é um problema, duas alegrias, comprar e vender, né? Até imóvel, né? Não, imóvel é bom. Tem imóvel. Imóvel é o melhor investimento que tem, né? E mais seguro, né, João Paulo? Não tem outro investimento. Não tem nada melhor e mais seguro. Quem compra verdade. terra Ainda- não erra. Essa é a regra do jogo. Ainda mais no mercado, quando tá meio duvidoso, assim, bota imóvel que tá Tá garantido. puxando a brasa para a sardinha aí. Mas isso é para cenas dos próximos capítulos, né? Não, até para situar, né? Tu tens a Premium Imóveis, Sim. é tua. E a família é a Tarumã Tarumã Andraus. e a Andraus. Andraus. É uma só ou é duas? Não, duas empresas. Andraus, três, né? seu Premium, Osório, Premium, Andraus Tarumã. a Tarumã e o teu irmão que toca. o Andraus. Já. Andraus. Andraus, sabe? e o Nereu que levanta os prédios. Ah, tu conheceu o Nereu? Ah, Nereu é. Nereu é Eu gente sou da boa. família do Nereu, cara. Nereu é Boa. amigaço do meu sogro. Falei, meu saudoso sogro faleceu. Fui comer uma sopa na casa dele ontem, rapaz. Nós estamos construindo lá em Balneário Se o Camboriú. prédio cair, a culpa vai ser do Do Nereu. Nós estamos construindo um prédio lá em Balneário Camboriú. E lá nós temos o Horst, que trabalha para nós, o engenheiro. Aham. Na época, quando ele trabalhou, ele saiu e ele voltou, né? Aham. Nós estamos falando de 88, 87, Mesmo. ele trabalhava. E voltou a trabalhar com a gente nessa época. Então, um engenheiro bem qualificado e bem antigo, né? Aham. Na empresa. Então, isso é bacana, assim. Legal, Tem cara. algumas coisas que nos alegram, porque são pessoas que estão muito tempo, né? Na empresa. É uma empresa familiar, uma empresa que não é uma empresa gigante. A gente faz aí 3 prédios, no máximo 4 cada vez. E, né, um negócio mais Mas tem compacto. prédio é prédio pra caramba. Prédio pequenininho, tudo pequenininho. Andrei Tomás, senhoras e senhores, obrigado, Andrei, ter vindo aí, Valeu. irmão. Espero Valeu, ter João. gostado da experiência. Andrei. Valeu. Um Valeu. abraço. Falamos principalmente sobre o mercado aeronáutico aí. Brigadão pela oportunidade. Esse foi mais um PDC Cast. Agradecer os nossos patrocinadores. Eu agradeci, não, uma hora, diretor? Não, uma hora não. Eu agradeci. Arte Pro Comunicação Visual, Obrigado. BXB Treinamentos, CDL Blumenau e Sebrae Santa Catarina, Rádio Mix FM, Nutri Blogostronomia, PHNX Consultoria Imobiliária. Vamos fazer uma negociação para vender Tarumã e Andraus aí. E Creativity Digital Hub do nosso diretor. Eu sou Isso aí. @JP Taumaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Esse foi mais um Empreender Cast, galera. Muito Valeu! bem.